A atração a seguir é recomendada para todas as idades. E aí, gente querida, tudo bem? Tudo certo? Espero que a graça do Pai esteja com cada um de vocês. Temos vivido algo especial no calendário eclesiástico. Eu não sei se todas as igrejas às quais eu me refiro têm esse hábito, mas nós, como Casa do Pai, Igreja do Nazareno, temos o hábito de celebrar o dia de Pentecostes. E celebramos há poucos dias, foi um tempo muito bacana no meio da igreja, onde a presença do Pai se faz cada vez mais real, onde nós celebramos o derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, sobre toda a vida. Celebramos também no último domingo o dia do pastor, então foi aquela festa, aquela festança, nós e os auxiliares aqui da Casa do Pai, e evidentemente aí na igreja onde você congrega, certamente o seu pastor tem sido honrado, e assim os pastores eles doam do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, para estarem edificando a vida da igreja, e eu quero aqui manifestar a minha alegria por cada pastor que me assiste, por cada pastor que lidera a sua casa, a sua família, a sua igreja. Continuem firmes, perseverantes, sabendo que a sua recompensa será na eternidade com o Senhor. Nós não buscamos honra, não buscamos glória, nada absolutamente aqui, apenas a recompensa de estarmos um dia com o Senhor. Deus abençoe sua vida, pastor amado, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com vocês um texto do livro de Efésios, capítulo 5, do verso 18 em diante, aonde a palavra diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, ou ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." Esse é o texto sobre o qual eu gostaria de discorrer algumas coisas com você. Nós temos relatos na palavra, especialmente no Evangelho de João, capítulo 14, onde o Senhor Jesus ele prometeu não nos deixar órfãos, mas prometeu enviar a promessa do seu Pai, que seria o derramamento do Espírito Santo, o que nós temos registrado no livro de Atos, capítulo 2, o cumprimento da promessa. O Espírito Santo ele seria, vamos dizer assim, a cura, a solução para todos os nossos problemas, dificuldades, calamidades, enfim. O Espírito Santo vindo, chegando, ele seria para nós o maior milagre, o maior de todos os milagres foi a descida do Espírito Santo, porque ele seria o nosso companheiro, o nosso Deus presente, sempre conosco. Aquele que nos dá coragem também, ou nos daria coragem. Em 2º livro de Timóteo, capítulo 1, no verso 7, diz a palavra do Senhor que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Eu queria que você entendesse essa dinâmica: poder, amor e moderação. Para que tivéssemos ou tenhamos a moderação, o amor precisa estar no meio, como equilíbrio, porque se for só poder, vai ser barulho demais. Então, o amor, ele é o tempero de tudo, ele é o contrabalanço. É o amor de Deus que nos ajuda a exercitar o poder de forma que não machuque, de forma que ele seja autodoação, este poder que é serviço também, que nos conduz naturalmente à moderação. Então Deus tem nos dado esse espírito de coragem, esse espírito de poder. É Ele que nos dá a alegria também, que nós temos trabalhado aqui com vocês, como sendo fruto do Espírito Santo. Nós vivemos alegres, nós somos alegres, não estamos alegres, mas nós vivemos alegres, com toda a alegria no nosso coração. Como que nós podemos nos tornar cheios do Espírito Santo, se o texto de Efésios 5, verso 18, diz que nós não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas enchermos-nos do Espírito. Como que nós podemos
ser cheios do Espírito Santo? Primeira coisa, nós precisamos desenvolver um senso de necessidade de Deus. Eu queria que você gravasse bem isso. Desenvolver um senso de necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2, diz que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento. Mas antes de fazermos ou de termos esse desejo, a palavra nos ensina que nós temos que nos despojar, nos desvestir de algumas coisas. E esse despojar-se é deixar o pecado, como ele menciona naquele texto, maldade, maledicência, dolo, menciona hipocrisia, inveja. Todas essas coisas, elas acabam bloqueando o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, antes de desejar sermos cheios, plenificados, nós precisamos nos despojar, tirar algumas coisas da nossa vida que acabam bloqueando o agir do Espírito Santo. A segunda coisa, para nós termos esse senso de necessidade de Deus atendidos, além de desejar ardentemente a presença do Espírito Santo, é ter sede de Deus. E Salmo 42, o verso 1 e o verso 2 diz que como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Ou seja, ele nutre, o salmista está falando ali da nutrição de um desejo, de sede por Deus, da presença do Senhor. Então nós precisamos cultivar isso, né? Como a corça, né? O antílope, ele anseia não somente por se esconder do seu predador, mas por ser encontrado, vamos dizer assim, nas águas de refrigério. E nós nos encontramos na pessoa do nosso Deus. O Senhor Jesus, em João capítulo 7, verso 37, verso 39 até 39, ele nos fala que do nosso interior fluiriam rios de água viva. E nós temos que entender essa metáfora como sendo realmente a presença do Espírito Santo de Deus que nos foi prometido. Tudo isso nós precisamos nutrir dentro do nosso coração. Quando eu falei na igreja sobre esse tema, eu gosto de falar sobre esse tema, eu sempre dou alguns conselhos, algumas orientações que podem ajudar a gente a ter um convívio melhor como casa do Senhor. E tem algumas coisas que nós precisamos aprender a fazer. Por exemplo, o que nós fazemos na igreja, nós precisamos fazer em casa. E o que nós fazemos em casa, nós podemos fazer na igreja. Então, se nós vamos para o templo para orar, primeiro nós temos que aprender a orar em casa. Então, o meu conselho é: ore incessantemente na sua casa. Faça da sua casa um lugar de oração. Segunda coisa, quando você for para a igreja, para o templo, para a casa do Senhor, tome por capricho não chegar atrasado. Que coisa mais feia! Chegar atrasado, chegar depois da hora. Aliás, eu acho de uma indelicadeza muito grande quando um horário é marcado e aquele horário não é cumprido, as pessoas desleixam, e isso não é bacana, muito menos em relação à casa do Senhor. Quando chegar para a igreja e você for para a casa do Senhor, chegue disposto para orar, vai lá, se ajoelha, pega alguém para orar com você, chama para orar junto, vamos lá, traz a presença de Deus para aquele ambiente. Quando o pastor, a equipe de louvor, de adoração, enfim, o dirigente chegar, as coisas já estão fluindo, já estão andando, porque Deus já está movendo naquele ambiente. A gente acha que o culto começa naquele horário e termina naquele horário. Não, o culto já começou quando você sai de casa. O culto já começou quando você está no volante do seu carro e você vai se deslocando para lá, já vai ouvindo um louvor, já vai orando no veículo, enfim, o mover de Deus já vai com você. É assim que eu creio, é assim que eu ensino, é isso que eu prego. Participe de todas as reuniões da sua igreja. Que coisa feia a pessoa dizer que é membro de uma casa, membro de uma igreja, membro de um local e não vai, não participa. Tem pessoas que dizem: olha, eu sou membro da igreja do Nazareno. Não é porque eu não vejo seu rosto, não é porque eu não te enxergo lá de vez em quando. Então, esse capricho, este zelo nós temos que ter, né? Participar de um grupo de amor e cuidado, alguns lugares chamam de célula, né? Células.
Participe de um grupo de amor e cuidado, esteja lá aprendendo, estudando a palavra, tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os seus irmãos na fé. Então, como ser cheio do Espírito Santo? É obedecendo essas coisas, é fazendo essas coisas, né? Desenvolvendo esse senso de necessidade de Deus. Segunda coisa, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que pedir. Nós temos que pedir a presença do Senhor e a presença do Espírito Santo. Nós temos que aprender a orar incessantemente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar, ou seja, sem parar. Aonde você está é lugar de oração, é no seu carro, é no trabalho, é no supermercado, é na rua, é caminhando, enfim, aonde você estiver, é lugar de orar incessantemente. Segunda coisa, você precisa aprender a pedir o Espírito Santo. Lucas 11, do verso 9 ao 13, o Senhor Jesus diz: olha, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o Espírito Santo ele vem mediante o pedir, mediante o orar, o pedir ao Senhor. Terceira coisa, levante cedo para orar. Esses dias nós estávamos conversando numa roda, num grupo, e as pessoas dizem: não, a gente levanta de manhã, já corre para o trabalho e corre o dia inteiro e vai aqui, paga ali, faz ali, compra lá, chega em casa cansado, a gente quer um sofá, liga a televisão, a janta é preparada, a gente vai dormir. E aí eu falei: pois é, e aonde que fica o nosso tempo de oração com o Senhor? Onde é que fica o tempo de gratidão? Tem pessoas que se assentam à mesa, sequer têm a graça de orar e de agradecer por aquilo que recebem, vestem roupa quente todos os dias, sequer têm a honradez de dizer: Senhor, muito obrigado porque nós estamos bem vestidos, bem agasalhados, deitam, têm cobertas, têm lugar aquecido, e sequer esboçam este desejo, este senso de agradecer ao Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, nós temos a informação de que Jesus ele se levantava alta madrugada, e ele se levantava para orar, e ele era o próprio Deus, e conversava com seu Pai. Olha que interessante. Estar na casa de oração. Quando Jesus era garoto, 12 anos de idade, ele sumiu por um tempo, seus pais o procuraram, e ele disse: não, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? José deve ter olhado para ele e falado assim: não entendo esse menino, não entendo esse garoto. Estar na casa de meu pai, quem era o seu pai? Deus. Eu deveria estar na casa de meu pai. Em Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus também, capítulo 21, o verso de número 13, diz: vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores. E a minha casa, ela é um lugar de oração, é casa de oração. E então é este lugar que você e eu temos que aprender a estar. Então, terceira coisa, para que, vamos dizer assim, essa presença do Senhor e essa necessidade de Deus, ela seja suprida e satisfeita, você precisa aprender a obedecer ao Senhor. No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 15, o verso 22 e o verso 23, equipara o rebelde a um feiticeiro. Eu sei que essa é uma palavra duríssima, talvez uma das mais duras que nós temos na Bíblia Sagrada. O rebelde, o desobediente, ele é comparado a um feiticeiro. E nós temos que aprender a ficar longe disso. Nós temos que aprender a sermos mansos e submissos. Temos que aprender a guardar os mandamentos de Deus, conforme lá em Eclesiastes capítulo 12, no verso 13, nos está determinado. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, diz lá a palavra. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não somente os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos do Senhor nos foram dados para serem guardados no nosso coração e serem praticados diuturnamente, tá bom? Quarta coisa, leia a Bíblia. Se você quiser desenvolver esse senso de necessidade de Deus, você precisa ler a palavra do Senhor. Leia muito. Quando Ezequiel foi vocacionado, o Senhor disse para ele: abra a boca e coma desse rolo que eu estou te dando. E ele abriu a boca e ele comeu o rolo do livro da lei. Eu acho interessante essa analogia que ele faz ali. Claro que para nós, nenhum de nós vai sair comendo, engolindo papel, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas nós nos alimentarmos da palavra, nós sermos nutridos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor,
ela precisa ser o nosso alimento diário. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. É o que a palavra ensina no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Nós temos que meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 1 e o verso 2. O nosso prazer precisa estar na meditação na palavra do Senhor. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. É a minha meditação todo dia. Para desenvolver esse senso de necessidade de Deus, em quinto lugar, eu preciso ter comunhão com os irmãos na fé. Andar com pessoas que andam com Deus. Presta atenção. Andar com gente que anda com Deus. Andar com pessoas que andam com Deus. Nós temos muitos relacionamentos, mas andar, ter comunhão, nos assentar, nós precisamos ter com aqueles que são afins. O Salmo 1, verso 1 que eu li é: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, deter e assentar é um processo contínuo que vai nos levar à ruína. Então nós temos que aprender a sentar com gente bacana, com gente boa. Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali, no meio da comunhão, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Entenderam isso? Voltando lá para aquele texto que eu li no início, de nos tornarmos cheios do Espírito Santo, tem mais algumas coisas que eu queria chamar a sua atenção, se o tempo aqui nos permitir. O que acontece com quem está cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que acontece é uma transformação na linguagem. O verso 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então acontece um milagre, uma transformação na nossa linguagem. Transformação na linguagem, milagre na língua, na boca, como aconteceu com Isaías no capítulo 6, que habitava no meio de um povo de lábios impuros, e o Senhor tocou nos seus lábios com tenaz que tiraram do altar, e a sua língua, a sua boca foi purificada para que ele pudesse falar dos mistérios e anunciar a palavra do Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro, Mateus 26, 73 e 74, quando uma das criadas identificou ele como discípulo de Jesus, ele disse não, e o texto lá diz que ele começou a praguejar. O verbo grego katanatematitio é um verbo complicado que significa arrancar todas as maldições possíveis de dentro e verbalizá-las, colocando-as a público. Então o que acontece? O evangelista Pedro ali, o discípulo Pedro, ele arranca os palavrões que ele usava na época de pescador em cima do seu barco, as palavras de maldição, e ele fala: eu não conheço esse homem, eu não tenho relacionamento com esse homem. Então o que ele faz? Ele usa a sua linguagem pejorativa, maldosa, fraudulenta, pecadora, para não ser identificado a um discípulo. E nós vemos que depois o galo canta quando ele nega a Cristo. Enfim, ele faz aquilo ali para demonstrar que ele não andava com o Senhor Jesus. O que eu quero mostrar com isso? Que a nossa linguagem, a nossa forma de falar, ela precisa ser diferente. Nós não falamos de desgraça. Eu tenho pavor de gente que quando reúne, quando se encontra, a primeira palavra é desgraça, é desgraceira, é quebradeira, fala mal desse, fala mal daquele, porque o governo não presta, porque não sei quem. Dá uma depressão na gente na hora. Nós temos que aprender a falar de esperança, falar de coisa boa, falar daquilo que constrói, falar daquilo que edifica, falar de família, de casamento, falar de igreja, enfim, tem tanta coisa boa para a gente conversar, e a gente vai falar logo de desgraça. Nós temos que aprender a cultuar ou a cultivar uma linguagem de vitória, gente. Eu não estou falando desse triunfalismo que tem por aí, mas pelo menos falar coisas que edificam, coisas que vão acrescentar
na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que aprender a profetizar o novo. A nossa boca, ela precisa ser um instrumento de bênção. Presta atenção no que eu estou dizendo. Instrumento de bênção. Começa dentro da sua casa. Começa falando bem do marido, da esposa, dos filhos, do avô, da avó. Enfim, começa falando bem de quem mora com você, dos seus netos. Fala bem, abençoa a vida deles, libera uma palavra de bênção. Ah, porque esse menino não vai dar nada. Porque esse menino não presta, porque ele não quer. Não. Uma mãe chegou para mim no último culto e falou assim, não, meu filho não tem mais jeito. E eu tenho um jeito muito carinhoso, eu fui lá e peguei aquela mãe e trouxe ela aqui para o peito. E falei assim, vamos falar diferente. Vamos declarar que esse seu filho é uma bênção. Ah, mas ele está na droga, pastor. Falei, mas vamos profetizar a bênção. Vamos dizer que esse menino é diferente. Vamos dizer que ele vai vencer, que ele vai passar por isso. E a senhora vai ter alegria dentro da sua casa. As lágrimas dela começaram a correr. Ela falou assim, o senhor me ajuda? Eu falei, é para isso que eu estou aqui? É a minha função. Nós temos que aprender a usar a nossa boca para abençoar. Então é uma linguagem, uma transformação da linguagem, é louvor brotando nos lábios, que ele fala no verso 19, é a gratidão, versículo 20, que nós teríamos que ter um monte de tempo aqui para falar sobre gratidão. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Para de murmurar dentro de casa, começa a engrandecer e agradecer ao Senhor por aquilo que você tem. E a sujeição aos irmãos na fé, que por fim ele fala no verso 21. Eu preciso ser sujeito aos meus irmãos na fé, como eles são sujeitos a mim. Se nós vivermos isso, vai ser uma bênção, tanto dentro da igreja, como dentro da nossa casa. Falei para você? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela liberdade que temos de compartilhá-la dessa maneira, que essa palavra possa encontrar um coração aberto, um coração receptivo, que o nosso ser cristão seja mais do que a mera observância de preceitos externos, que o nosso ser cristão seja o cumprimento de princípios e valores que o Senhor Jesus ensinou e vivenciou. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a ser assim, ajuda-nos a ser bênção, ajuda-nos, Deus, a usar a nossa boca para abençoar, ajuda-nos, Pai, a sermos bênção no trabalho, na casa, na família, enfim, em todos os lugares, Pai. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, nova era
na TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais